Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Meus irmãos, o texto em que quero embasar essa palavra encontra-se em Provérbios, capítulo 18, no verso 21, um versículo muito conhecido na Igreja do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Deus criou o mundo por meio da palavra. A palavra fez que do nada Deus criasse tudo. Só Deus é a fonte de poder que pode criar algo do nada. Há uma energia criativa na palavra de Deus. Ela tem um poder incrível que dá forma à certeza. O homem é a única criatura feita à imagem e semelhança de Deus. É por isso que a palavra do homem também tem poder. Um ensino do Talmud: a palavra não tem braços, mas faz o que os braços fazem. Não somente mata o homem, mas cruza essa linha, porque a mão do homem mata o que está perto, mas a palavra mata mesmo o que está longe. A palavra é como flecha, mas supera a própria flecha, porque alguém pode se proteger de uma flecha com a mão, mas da arma que dispara a palavra não há força que se salve. A palavra do homem pode vivificar ou destruir a vida de outro homem. Assim como uma gota de perfume pode mudar o ambiente de uma casa, o homem, por meio de suas palavras, pode exercer influência não somente sobre si, como também sobre as pessoas e as circunstâncias que o cercam. As palavras podem exalar uma fragrância agradável ou um odor desagradável no ambiente em que são ditas. Provérbios 18, 21 demonstra quanto é poderosa a palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra tem poder. A Bíblia não é a única referência que afirma sobre o poder da palavra. Felizmente, a ciência também revela as distintas teorias que endossam o poder que existe nas palavras. Refiro-me à teoria do mecanismo do cérebro. O cérebro pode ser dividido em duas partes: a parte velha e a parte nova. A parte velha do cérebro cumpre a função de controlar o que fazemos inconscientemente, como a respiração, a digestão da comida e o bater do coração. Como seria complicado se tivéssemos de controlar todas essas ações de forma consciente. Felizmente, Deus criou o homem de tal maneira que ele não precisa gastar energia para ativar essas ações, já que elas funcionam automaticamente. Isso não é surpreendente? Por outro lado, existe a parte nova do cérebro, que se encarrega de pensar, tomar decisões, julgar e dar conexão a cada assunto. Embora executem funções distintas, as duas partes do cérebro encontram-se conectadas. A parte velha, conhecida como sistema nervoso autônomo, cumpre a função de coordenar o cotidiano e repetitivo. Por sua vez, porém, recebe informação de seu par. A parte nova do cérebro reinterpreta, de forma objetiva, o que existe e o transmite à parte velha. Dessa maneira, a parte velha do cérebro reage de acordo com essa nova informação. O surpreendente de tudo isto é que a parte velha do cérebro não reage de maneira direta ao que existe,
mas age de acordo com a informação que foi processada pela parte nova. Isso é realmente incrível, porque evidencia o que sempre tenho pregado. Por mais que as circunstâncias tornem-se negativas e não se veja coisa nenhuma, não se ouça nada, nem se apalpe nenhuma evidência, conserva-se aquele pensamento ativo que diz: posso fazê-lo. Se pode, vamos fazê-lo. Então a parte nova do cérebro envia essa informação à parte velha. Desse modo, a parte velha do cérebro recebe uma informação positiva, apesar das circunstâncias adversas do momento. A parte velha do cérebro, que recebeu a informação positiva, emite hormônios idênticos ao que emite quando se sente feliz e em paz. Dessa forma, permite que mantenhamos nossa saúde física na melhor condição, assim como quando tudo é positivo, apesar das circunstâncias. Por outro lado, por mais que as circunstâncias sejam positivas, se nossa maneira de pensar é negativa e sem esperança, agrava-se a condição física. Em outras palavras, a questão não é a realidade, mas como interpretamos essa realidade. O surpreendente, meus irmãos, é que existe uma informação mais poderosa do que a forma com que o cérebro pensa. Trata-se de confessar nossos pensamentos por meio dos lábios. Quando expressamos nossos pensamentos por meio dos lábios, a parte velha do cérebro não somente pensa, recebe também uma informação muito mais clara. A confissão da boca ordena a parte velha do cérebro e influencia o metabolismo do corpo. Da mesma forma, há um poder incrível nas palavras. Tanto é assim que as palavras não somente influenciam o corpo por meio do cérebro, como também podem transformar outras pessoas, as circunstâncias e também o futuro. Há poder até mesmo nas palavras que proferimos sem muita ponderação. É um poder que supera até mesmo nossa imaginação. Isso quer dizer que as palavras são como um volante que determina a felicidade ou a infelicidade de nossa vida. Assim como podemos mudar o rumo de um automóvel com o movimento do volante, o futuro de nossa vida e até o de outras pessoas pode ser mudado pelas palavras proferidas. Especialmente na infância, é de grande importância a influência do vocabulário das pessoas com quem a criança se relaciona. Essa é a razão por que, na infância, é necessário ter contato com bons mestres e bons pais. Quem são esses bons pais e mestres? São aqueles que ressaltam os pontos positivos da criança e a ajudam a desenvolver uma plenitude por meio de elogios e motivação. Existe na educação uma teoria chamada efeito Pigmaleão, formulada pelo psicólogo Rosenthal. Com o objetivo de comprovar a veracidade dessa teoria, Rosenthal deu a um professor titular a lista de um curso, dizendo: de acordo com o estudo que realizamos, esses alunos têm potencial ilimitado. Assim, se o Senhor conseguir educá-los bem, eles se destacarão no futuro. Tenha isso em conta. Obviamente, o professor observou aqueles alunos durante um ano e, cada vez que eles demonstravam sua capacidade, ele os elogiava. Depois de um ano, as qualificações daqueles alunos tinham melhorado significativamente. Não somente isso, houve uma mudança positiva nas relações pessoais e na atitude em relação ao estudo. O interessante é que a lista de alunos que Rosenthal havia entregado ao professor não era de alunos selecionados, e sim de alunos comuns que não tinham nenhuma capacidade diferente. Ou seja, Rosenthal os havia selecionado aleatoriamente,
e a razão por que eles haviam demonstrado qualificação e atitude diferente era terem recebido elogios e motivações permanentes da parte do professor. Aqueles alunos poderiam continuar sendo normais ou tendo baixo rendimento, mas o constante elogio do professor fez que chegassem a ser estudantes exemplares. O elogio tem o poder de transformar o homem. Muitos pensam ser necessária a crítica severa para levar outros à mudança. Ao contrário, porém, a crítica faz que a pessoa criticada tome uma atitude destrutiva ou defensiva. Contrariamente, o fato de elogiar o ponto forte das pessoas faz que elas se concentrem em sua virtude e acaba por transformar sua vida. Não se esqueça de que suas palavras podem mudar a vida de outras pessoas e, em lugar de criticar, esforce-se em elogiar, meus irmãos, e motivar os outros, com o fim de guiá-los para o bom caminho. As palavras podem trazer outras pessoas da desesperança para a esperança, mas podem também provocar o contrário. Existe um vocabulário nos homens de sucesso. Há aproximadamente um século, aconteceu na Inglaterra um fato que ensina a respeito do vocabulário usado por homens de sucesso. Deixa eu lhes contar. O homem de uma fábrica de sapato colocou um anúncio no jornal procurando novos empregados. Tratava-se de um novo projeto, para o que ele precisava de pessoal especializado. Para a execução do projeto, foram escolhidos 2 candidatos. Entretanto, a maneira com que esses 2 empregados falavam era totalmente diferente. O lugar estratégico escolhido pela empresa para o lançamento do projeto era nada menos que a África do Sul. O primeiro empregado afirmou ser impossível vender sapatos na África do Sul, porque todos os africanos viviam descalços. Depois de um tempo, ele voltou daquele país e, como havia previsto, não conseguira vender nem um par de sapatos. Sua viagem foi um desperdício e o dono da empresa, desgostoso com ele, demitiu-o. O outro empregado tinha uma opinião um tanto diferente. Disse que todos os africanos se tornariam seus clientes, já que ninguém naquele continente usava sapatos. Ele foi enviado à África do Sul. A situação que enfrentou ali não foi nada fácil. Pela falta de costumes, as pessoas não queriam usar sapatos. Ele pensou que faria uma boa venda, mas na realidade foi completamente outra. Ele distribuía mercadoria de graça, meus irmãos, para que as pessoas experimentassem os sapatos, mas elas preferiam andar descalços. Entretanto, ele insistia: todo esse pessoal andará com os sapatos que eu vou vender. Ele não se deu por vencido, não se sentiu frustrado diante da situação. Em lugar disso, acreditou que o que os seus lábios haviam confessado se tornaria realidade e não deixou de buscar novas ideias e de se esforçar para pô-las em prática. Apesar de contínuos fracassos, o empregado não deixava de sair em busca de novos clientes. Um dia, ele propôs ao chefe de uma tribo realizar uma corrida de 4 quilômetros. De início, a ideia pareceu fora de propósito, já que os africanos tinham uma resistência inigualável por serem caçadores e, por isso, terem os músculos das pernas bem desenvolvidos. O prêmio era de muito valor. Não havia razão para recusar a oferta, e eles decidiram participar da competição. O empregado havia proposto que a corrida fosse feita num caminho cheio de pedras e espinhos. Como era de esperar, o homem branco perdeu a corrida e os africanos que tinham músculos mais desenvolvidos ganharam a competição e, com ela, um prêmio de grande valor. Tratava-se de mais uma estratégia de venda fracassada.
Com certa arrogância, o chefe da tribo aproximou-se do empregado e disse: Viu? Nossos pés descalços são mais velozes do que os seus pés calçados. O empregado nada pôde fazer senão reconhecer a derrota. Tem razão, nossos sapatos foram superados pelos pés descalços de seus homens. Entretanto, não acho que fomos derrotados. Olhe, os pés de seus homens estão feridos e sangrando, enquanto os nossos pés não têm nenhum ferimento. E sorridente, mostrou seus pés brancos e ilesos. Olhe, os sapatos protegem os pés. Não importam os espinhos, se você andar com esses sapatos, os pés estarão sãos. Este é um presente. Prove-os. E se você precisar de outros pares de sapato, não hesite em vir buscá-los, pois eu darei a você outros de presente. E ele começou a distribuir sapatos entre todos os integrantes da tribo. De início, eles questionaram a necessidade de usar sapatos. As palavras persuasivas do empregado, porém, fizeram que levasse os sapatos para casa, a fim de experimentá-los. Depois de certo tempo, as pessoas começaram a se aproximar do empregado, à procura de novos sapatos. E como ele havia prometido, dava os sapatos de presente àqueles que o procuravam. Depois de 2 anos, o chefe da tribo aproximou-se do vendedor e disse: Os sapatos que você me deu estão gastos. Preciso de outro par. No tempo em que andavam descalços, as pessoas daquela tribo não sentiam falta dos sapatos. Todavia, depois de se acostumar a usar os sapatos, quando estes se estragavam, eles não podiam tolerar o desconforto de andar sem eles. A partir daquele momento, o empregado começou a vender sapatos pelo preço original. Ele recuperou o valor da mercadoria que usou para fazer a promoção e ainda teve um lucro maior do que isso. Os africanos não tinham dinheiro vivo para comprar os sapatos. Para adquiri-los, eles traziam as pedras mais brilhantes e preciosas do mundo, diamantes. Entre eles estava o maior diamante do mundo, que posteriormente foi reunido ao acervo do Palácio Imperial da Inglaterra. O custo de todos os sapatos que aquele empregado havia distribuído gratuitamente não podia se comparar ao valor daquele diamante. Vivendo uma situação semelhante a essa, certa pessoa declarou: Não é possível, eu não posso. Foi esta confissão negativa que levou o primeiro empregado a perder uma boa oportunidade, enquanto o segundo empregado afirmou convicto: É possível, vamos fazê-lo. Com a confissão de palavras positivas, ele alcançou o sucesso. As condições e situações que enfrentamos estão em estado intermediário. Fazer de uma crise uma oportunidade e de uma oportunidade uma crise depende de nossa atitude. Todas as coisas são resultado da atitude que se toma. Ter uma atitude negativa ou positiva, isso depende de nossa decisão. Considerando que a conhecida história dos 12 espias de Israel descreve a importância do poder das palavras, no fato que ela encerra, pode ser encontrado o mesmo ensino. Ao chegar a Cades Barneia, Moisés escolheu 12 espias e lhes disse que observassem a terra de Canaã. Os 12 enviados saíram do mesmo lugar, comeram e beberam juntos, dormiram debaixo do mesmo teto durante 40 dias, tempo em que espiaram a terra de Canaã. O povo de Israel estava na expectativa de notícias daqueles homens. Quando os espias voltaram, todos ficaram atentos às palavras deles, a fim de saber o destino que se seguiriam. Entretanto, 10 deles apresentaram um relatório totalmente negativo. Eles disseram: Estivemos ali, mas a terra tem muitos montes altos.
vales profundos e é cercada por muros. Os habitantes são nada menos que os descendentes de Enaque, e comparado a eles, parecíamos gafanhotos. Não podemos entrar na terra deles, senão nossos filhos serão destruídos. Diante da informação negativa dos espias, o povo de Israel ficou muito frustrado. Choraram durante toda a noite e no dia seguinte disseram que queria um novo líder para voltar para o Egito. Caleb e Josué, porém, acalmaram os ânimos do povo, dizendo: não é assim. A terra onde estivemos é uma terra boa, que mana leite e mel, tal como Deus prometeu. Parecia o jardim de Javé. Se Deus nos enviar, poderemos ir e conquistar a terra. Vamos conquistá-la. Como é possível que pessoas que estiveram juntas durante 40 dias apresentarem relatórios diferentes? Alguém disse: a realidade não existe, e sim a interpretação que dela se faz. Os 10 espias tinham uma postura intermediária, até que julgassem a condição da terra de Canaã. A interpretação feita por eles, porém, levou-os a observarem a situação de forma completamente diferente. O mesmo acontece, meus irmãos, quando colocamos lentes de cor azul e vemos todas as coisas na cor azul. Depois, usamos lentes vermelhas e vemos tudo em chamas. Precisamos nos lembrar de que a realidade e a essência encontram-se numa posição intermediária. A maneira de interpretar é diferente e, por isso, vemos as coisas como queremos que elas sejam vistas. Diante da mesma realidade, pode acontecer de uma pessoa falar de forma negativa e outra falar de forma positiva. Embora em meio às dificuldades, quem usa lentes do que é positivo consegue ver a esperança no fogo que se apaga. Entretanto, se alguém tem as lentes do negativo, percebe uma realidade negativa, embora as circunstâncias sejam positivas. Existe, meus irmãos, um poder destrutivo das palavras negativas. O professor Kim Hong-kil, da Faculdade de Literatura da Universidade da Coreia, junto com uma equipe de estudiosos representada pela professora Kang Bum-mo, da Faculdade de Ciências Linguísticas, publicou um livro intitulado Uma análise sobre a tendência do uso do vocabulário do povo coreano. O livro apresenta um estudo de 150 frases retiradas de 127 fontes, entre elas artigos de jornais, discursos, revistas, romances, ensaios, livros de autoajuda, de ciências naturais e etc., publicados na década de 1990. O estudo apresenta a conclusão de que a expressão mais usada pelos coreanos é "não há". Sem dúvida, meus irmãos, a análise é uma demonstração da existência de uma raiz do negativismo em nossa sociedade, uma clara evidência de que nos concentramos mais no que não temos, ou seja, no negativo, do que naquilo que temos, isto é, no positivo. As palavras negativas fazem com que o futuro da pessoa mostre-se negativo. As palavras negativas fazem o ambiente de uma família tornar-se negativo. As palavras negativas fazem que o futuro de uma nação torne-se triste e obscuro. Assim, se um indivíduo, uma família ou uma nação quiser transformar o seu futuro, primeiramente deve mudar o seu vocabulário. E a fim de mudar o negativo pelo positivo, em lugar de dizer "eu morro", "não posso", "é impossível", deve dizer "é possível", "eu posso fazer isso", "eu tenho em abundância". No entanto, devemos reconhecer que, por sua vez, as palavras negativas também têm poder. O problema é que esse poder é destrutivo. O fato aconteceu numa catedral católica de um pequeno povoado do campo.
Durante a missa, o menino que estava ajudando o sacerdote deixou cair o copo com o vinho da Eucaristia. O sacerdote bateu-lhe no rosto e disse: "Jamais pense em voltar a este altar." A partir daquele instante, o menino passou a ter uma ideia negativa de Deus, ou seja, passou a imaginar um Deus rude e sem amor. Como era de pensar, o menino afastou-se de Deus. Ele cresceu e veio a ser o tirano ditador da Iugoslávia, Josip Broz Tito. Algo semelhante aconteceu em outra catedral. Entretanto, ali aquele menino foi perdoado e motivado pelo sacerdote, que o elogiou por reconhecer sua falta. O menino cresceu e chegou a ser um arcebispo muito famoso. Seu nome, Fulton Sheen. As palavras têm um poder e influência muito grande. É por isso que podem vivificar ou destruir as pessoas. As palavras negativas destroem a vida de outras pessoas. As palavras positivas fortalecem e dão vida aos outros. Então, procure pronunciar palavras positivas diante de qualquer situação. Vejam, meus irmãos, o poder das palavras positivas. Quero compartilhar a história de uma empresária que conseguiu sucesso por meio do pensamento e da confissão positiva. A empresária Austin, que prosperou confeccionando roupas íntimas para a mulher, é um exemplo de sucesso conseguido mediante a confissão positiva. Ao realizar um estudo prévio do mercado de roupas, descobriu que, ao comprar roupas íntimas, as mulheres enfrentavam 2 tipos de problemas. Em primeiro lugar, não encontravam roupa para o seu tamanho. As mulheres com excesso de peso também queriam comprar roupas íntimas e bonitas, mas o problema era que nem sequer as roupas eram confeccionadas em seu tamanho. Ao observar isso, a mulher passou a fabricar roupas íntimas para mulheres com excesso de peso. Em segundo lugar, as mulheres nessas condições sentiam certa vergonha ao pedir o tamanho extra grande. A etiqueta GG transmitia uma sensação de humilhação à compradora em potencial. Era óbvio que, mesmo havendo tamanhos grandes, a maneira de apresentar a roupa era importante. Assim, Austin teve uma ideia brilhante. Em vez de dizer GG, ela passou a usar a etiqueta Queen, que significa rainha. Foi assim que GG, que dava a ideia de uma roupa usada por mulheres obesas, mudou de nome e passou a denominar-se roupa íntima para as rainhas. A intenção de Austin foi que suas consumidoras pudessem se sentir, mesmo que por um instante, como rainhas e não como mulheres com problemas de excesso de peso. A confissão positiva e a fé fizeram com que essa mulher prosperasse em sua empresa. As palavras puderam transformar uma mulher com problemas de excesso de peso em uma rainha. E caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Provérbios 6:2. As palavras têm um poder extraordinário. Portanto, se conseguirmos usar a nossa confissão de maneira adequada, de acordo com a criação divina, certamente o milagre de Deus se manifestará em nossa vida. Nós precisamos conhecer o poder das palavras que governam a nossa vida. As palavras do homem têm o poder de influenciar. Embora não sejam visíveis aos olhos físicos, as palavras têm o poder de dar vida ou de destruir a vida de outras pessoas, indo além do tempo e do espaço. Isso acontece porque o homem é a única criatura que foi criada segundo a imagem de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, tem um incrível poder criativo. Ele criou o mundo pelo poder de sua palavra. Da mesma forma, o poder da palavra encontra-se em nosso genes. As teorias científicas o demonstram. De acordo com a ciência, tanto o pensamento como a confissão da palavra influencia os micróbios e o corpo humano.
A Bíblia e a ciência concordam em que existe poder nas palavras. Assim, devemos procurar fazer uso correto de nosso vocabulário. As palavras negativas têm um poder destrutivo, e é por isso que devemos concentrar em usar palavras criativas que transmitem esperança. Assim, poderemos empregar corretamente o poder da palavra que nos foi dado. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos na série Espiritualidade da Quarta Dimensão. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo dessa série que está sendo uma bênção. Não se esqueça de deixar seu like e de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais. Olá, meus irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Este é o princípio da lei da fé. Qualquer um que disser, crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Note que não foi dito que teria o que orou, não foi dito que teria o que Deus quisesse que tivesse, e se fosse a vontade de Deus aconteceria. Mas disse que tudo o que disser lhe será feito, se creres, se não duvidares em seu coração, se creres no que dizes, vai acontecer. Em outras palavras, se você estiver totalmente convencido, vai acontecer. Vocês podem dizer amém? Aleluia! Agora vamos falar sobre chamar coisas que não são. Vá comigo para o livro de Romanos, capítulo 4. Em Romanos, capítulo 4. Bem, vamos começar com o versículo 12, aqui vamos estabelecer uma base. Versículo 13 diz, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Agora, essa frase, mas pela justiça da fé, é importante porque o que Paulo disse em Romanos 10, quando ele disse, a palavra está perto de ti, que até mesmo a justiça, que é de fé, ele diz a você o que a justiça de fé diria, e diz que a palavra está perto de ti, está na tua boca e no teu coração. Em outras palavras, ele está te dizendo como conseguir das páginas deste livro para dentro do teu coração, onde pode-se fazer algo em sua vida. Não basta apenas saber sobre isso. Agora, quando você vai para o versículo 16 aqui, observe que diz, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Em outras palavras, não foi através da lei que Abraão seria o herdeiro do mundo. Mas o que significa ser herdeiro do mundo? Herdeiro das coisas que Deus nos deu em vida. Algumas coisas que você não vai viver só na eternidade. Mas veja, tantas pessoas adiaram todas as boas bênçãos de Deus para quando chegar ao céu. Bem, há algumas coisas que você não vai precisar lá. Você não vai pagar caro ou barato o gás quando você estiver no céu. Quero dizer, você precisa disso aqui e agora, você precisa de finanças para aqui e agora, e para pregar o evangelho é preciso de finanças. É preciso ter dinheiro para pregar o evangelho em todo mundo. É preciso ter dinheiro para construir essas construções, e elas são necessárias. Alguém disse, bem, porque estamos construindo essas grandes construções, sabe? Se Jesus está voltando logo, bem, nós estaremos no céu por apenas 7 anos. Quando voltarmos, ainda usaremos essas construções. Agora, o que vemos aqui está no versículo 16. Está escrito que é pela fé, para que não seja segundo a graça. A razão para essa afirmação é que a única maneira de você acessar a graça de Deus é através da fé. Você não consegue alcançá-la de outra forma. Você não consegue acessar a graça de Deus através de suas boas obras. É só através da fé. Diga comigo. Eu acesso a graça através da fé. Agora observe que ele continua e diz, portanto é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é o pai de todos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Deus ensinou Abraão a chamar as coisas que não são como se fossem. Agora veja, isso não é nenhuma ideia distante. A teoria de alguém, esta é a ideia de Deus.
Esta é a maneira que Deus ensinou fé a Abraão. Agora deixe-me lhe contextualizar um pouco. Tenho certeza de que você está familiarizado com isso, mas vai nos ajudar a esclarecer isso. Quando Abraão tinha 75 anos, Deus falou com ele e disse que ele teria um ministério mundial. Ele nem tinha seu filho prometido e Deus disse: grandes nações serão de você. E sua esposa era estéril. Por 24 anos ele tinha promessa e nenhuma manifestação dela. Deus apareceu para ele depois que ele recebera a promessa, por cerca de 11 ou 12 anos depois, e eis que o Abraão disse a ele, bem, primeiro de tudo, quando ele falou com Abraão, ele disse, se você se separar de Ló, depois que ele se separou de Ló, ele disse, olhe para o leste, oeste, norte e sul, e tudo que você vê eu vou te dar. Em outras palavras, você pode ter tudo que você vê. Agora, aquilo era a terra física, nós entendemos isso. Essa era a terra prometida de Israel. A nossa terra prometida de hoje são as promessas da nova aliança. Essa é a nossa terra prometida. E esse princípio ainda está disponível hoje, ainda é o mesmo. Tudo que você pode ver no interior, você pode viver como realidade na sua vida. Mas você precisa ver isso no interior. Depois, para conseguir viver isso como realidade, você deve estar completamente convencido. Veja, Abraão estava completamente convencido. E continua, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Agora você percebe que está sendo falado sobre Abraão aqui. Antes seu nome era Abrão. Quando Deus apareceu para Abraão, no capítulo 15, Abraão disse a ele, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filhos? Pense nisso. Foi dito a ele, vou te dar tudo o que você vê. E ele disse, Senhor Deus, o que me darás, visto que ando sem filho? Ele tinha promessa por 11 ou 12 anos e nenhuma manifestação dela. Mas ele deu com a língua nos dentes, como dizemos aqui no Arkansas, quando ele disse, visto que ando sem filhos. Lhe foi dito que ele poderia ter tudo que visse, mas ele não conseguia se enxergar com o filho. Então Deus o conduziu e o mostrou as estrelas e disse, conte as estrelas, se fores capaz de contá-las, e assim será a tua semente. Deus está tentando criar uma imagem nele. Agora imagina, quando você descobre que no capítulo 17 ele está com 99 anos e nenhuma manifestação da promessa que Deus havia dado a ele. Mas então Deus muda seu nome para Abraão, que significa o pai de multidões ou pai de nações. Agora pense sobre isso. Aqui está um homem que tinha semente incorruptível da palavra de Deus por 24 anos e nenhuma manifestação dela. Porém, você tem que perceber que não havia muito ensinamento sobre fé no Antigo Testamento. Ou você acreditava em Deus ou não acreditava. Ele não poderia virar a página e ler Romanos 10:17 e descobrir que a fé vem pelo ouvir. E com certeza ele não sabia que a palavra está perto de ti, mesmo em tua boca. Bem, sim, ele poderia se ele tivesse lido o Velho Testamento, está no Velho Testamento. Mas veja, ele não se atentou a isso. Bem, aqui você encontra, quando ele está com 99 anos... Deus aparece para ele e diz, eu fiz você o pai de muitas nações. Fiz, está no pretérito. Ele não tinha o filho prometido. Agora, para aquelas pessoas que dizem, bem, você não pode dizer nada que ainda não esteja em manifestação. Se você fizer isso, está simplesmente mentindo. Melhor ser cuidadoso, você está chamando Deus de mentiroso. Porque ele chamou Abraão, pai. Eu o constituí, isso é pretérito, não é? Eu o constituí, pai de numerosas nações. Agora, o que houve dentro de um período de 12 meses, depois que Deus mudou o seu nome? Veja, ele tinha cerca de 100 anos quando a criança prometida nasceu. E ele tinha 99 quando Deus mudou o seu nome. Agora pense nisso. Abrão. Seu nome foi mudado para Abraão. E ele teve que dizer a todos, meu nome é Abraão. E a fé vem pelo ouvir. Agora, naqueles dias, eles sabiam o que os nomes significavam. Eles sabiam o que ele dizia, eu sou o pai de multidões. E o que Deus fez? Ele provocou a sua própria lei da fé para fazer com que isso se tornasse realidade. Qualquer um que disser, crer e não duvidar em seu coração, crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Você vê isso em operação no Antigo Testamento.
E dentro de um ano, depois que Deus mudou o nome dele, na verdade, o que Deus fez, ele forçou Abraão a dizer o que Deus disse sobre ele. Entende isso? Quero dizer, uma vez que Deus mudou o nome dele, ele teve que dizer o que Deus dizia. Eu quero dizer, não havia nenhuma dúvida sobre isso. Eu quero dizer, uma vez que Deus mudou seu nome é mudado. Então, quando ele começou a dizer, eu sou o pai das nações, e é isso que significava, dentro de um ano, a criança prometida nasceu. Agora, pessoal, esta é a maneira de Deus de chamar coisas que não são como se fossem. Agora, vá comigo até 1 Coríntios. Eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo menciona isso de novo, de forma diferente. E há algumas outras coisas envolvidas aqui, mas eu acho que você pode ver isso também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Agora pense sobre isso. Deus escolheu coisas que não são. Agora, o que isso significa? Coisas que não estão manifestas, coisas que não estão no reino natural. Ele escolheu forças espirituais que são capazes de mudar ou trazer a manifestação, coisas que ainda não estão manifestas. Ele escolheu coisas que não são para aniquilar as que são. Em outras palavras, se você pode ver o seu problema, se estiver no reino natural, se for físico, se for financeiro, quero dizer, se houver falta, Deus tem um método de mudar isso, e é chamado de chamar as coisas que não são. Você não chama o que está aí? Já está aí. Você chama a coisa que não está aí. Se você tem falta, antes de tudo, seja obediente às Escrituras. Quando você ofertou um tempo atrás, você colocou em movimento uma promessa de Deus, dê e lhe será dado. Portanto, agora sua confissão não deveria ser, eu dei e talvez me será dado. Sua confissão deveria ser, eu dei e me será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a mim. Eu proclamo que eu semeio abundantemente, abundantemente eu colho. E meu Deus fez com que toda graça me seja acrescentada, e tendo todas as necessidades satisfeitas, e eu transbordarei em toda boa obra. O que você está fazendo? Você está chamando as coisas que não são. E se você não for cuidadoso, alguns cristãos bem-intencionados dirão, bem, eu sei que você está mentindo. Não, isso não é mentir. Isso é aplicar os princípios do ideal de Deus. Os princípios da lei da fé e como eles funcionam. Qualquer um que disser, não há poder liberado sem o dizer. Palavras produzem energia. Quarks funcionam. Eu quero dizer, há poder liberado. A habilidade de Deus. Quando você diz o que Deus diz, você está liberando o mesmo poder que Deus liberou no princípio. Se você crê, se você não duvida em seu coração. Você entende o que eu estou falando? Mas agora veja, sua mente carnal vai lutar contra isso até que ela seja renovada. É por isso que você precisa confessar a palavra de Deus. E especialmente se houver certas áreas que você tem problemas, se for físico, financeiro, se for social, se for um problema em seu emprego, encontre lugares na Escritura. Encontre algo na Escritura para isso. E comece a confessar essa Escritura e proclamá-la de novo, de novo, de novo, de novo. E isso vai mudar a situação. O que você fará é chamar coisas que não são como se fossem, até que sejam. Agora eu quero ler este versículo 28 novamente. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Deixe-me parar um pouquinho aqui. Já ouvi pessoas dizendo, eu rejeito essa coisa de fé e de confissão. Isso te limita? Você não pode nem mesmo dizer que está doente, quando você está doente perto dessas pessoas de fé. Bem, é isso que diz bem aqui. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Ele escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu. 3 vezes nestes 2 versículos que diz que Deus escolheu este método. Você notou que nenhum lugar aí diz o irmão Copeland escolheu, ou o irmão Kebs escolheu este método?
Deus escolheu este método. Esta é a instrução de Deus de como operar no princípio da lei da fé. Escolheu coisas que não são ainda manifestas. Deixe-me acrescentar. Coisas que não são manifestas para aniquilar as que são manifestas. Por quê? Porque quando você profere palavras com base na autoridade da palavra, agora não me entenda mal, você não pode simplesmente sair daqui e dizer qualquer coisa que você não queira dizer, não tem nenhuma escritura para isso. Eu comprei uma propriedade no centro-norte de Arkansas em 1980, e eu e outra pessoa. E nós tivemos alguns anos difíceis lá, eu quero dizer, ficamos no aperto. Tivemos que chamar coisas que não eram como se fossem. E eu encontrei uma passagem na Bíblia que fala sobre a montanha. E na passagem diz: Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu comecei a me posicionar no meu converse e expressar isso para a propriedade. Senhor, pelo teu favor fizeste forte a minha montanha. E eu citava a palavra de Deus e proclamava abundância quando parecia que não daria para emprestar dinheiro para ficar no negócio. E eu quero que você saiba que funcionou exatamente como Deus disse. Cada parte da propriedade que eu comprei e vendi nos últimos 22 anos, eu falei com elas e eu fui obedecido. Quase todas as partes da propriedade que vendi, eu fiz a mesma coisa para elas. Veja, no capítulo 17 de Lucas, os apóstolos disseram: Senhor, aumente a nossa fé. Agora escute o que Jesus disse. Ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Não disse Deus que obedeceria a Deus, obedeceria a você. Eles queriam que Jesus lhes desse mais fé, sabe? Depois de 2, 3 vezes dele dizendo: ó, voz de pouca fé, eles pensaram: vamos fazer com que ele nos dê um pouco de fé. Isso não seria bom? Mas você não vê uma passagem na Bíblia que diz: ore, Deus lhe dará mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Ela virá mais rápido ouvindo a sua voz, falar e proclamar o que a palavra de Deus diz. E então ele disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Eu mencionei isso na sessão da manhã e vale a pena repetir agora. A mostarda é uma planta que você não pode hibridizar. Você não pode cruzar com qualquer outra planta. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que se você tem uma fé que não muda, se você está completamente convencido, se você tem uma fé que não mudará, você diria obstáculo em seu caminho ao problema que você está enfrentando, seja uma figueira, quero dizer, uma árvore se caminha ou uma montanha de dívidas. Diga ao problema: arranca-te e transplanta-te no mar. Você nunca vai me atrapalhar novamente enquanto eu viver? Você ouve o que eu digo? Eu digo que você é removido em nome de Jesus? Bem, ele não foi removido quando você disse isso. Mas Jesus disse que lhe seria feito. Lhe seria feito. Se ele crer. Se ele não duvidar em seu coração. E se ele crer no que diz, acontecerá o que ele diz. Bem, há algo aí que precisamos ir mais fundo. Não apenas o que ele disse, a montanha. Não apenas o que ele disse, a uma coisa. Mas o fato de crer em tudo que sai de sua boca acontecerá. Em outras palavras, não fale coisas que você não acredita. Este é um dos elos que faltam na conexão da fé. As pessoas falam coisas que elas não acreditam, sabe? Todos temos feito isso através dos anos. Eu falei todos os tipos de bobagem, porque o diabo inspirou a linguagem de incredulidade. E a nossa mente carnal se agarra a isso. Sabe, morrer de alegria, morrer de rir, eu morreria se, morrer de vontade, morrer se não. Bem, isso não é a conversa bíblica, mas as escrituras dizem que o coração alegre é como um bom remédio. Ninguém aqui toma remédio para morrer, certo? Não. O médico te deu uma receita e você chega em casa e lê a receita e está escrito para tomar 3 comprimidos por dia até que te matem. O que você faria com eles? Você os jogaria o mais longe que pudesse. Então, para ser bíblico sobre isso, se rimos, devemos dizer que vamos rir até sabermos que viveremos para sempre. O coração alegre é como um bom remédio. Louvado seja Deus. Chamar coisas que não são como se fossem. Bem, é sempre alguém dizendo: veja, irmão Caps, aqui está o jeito que eu acredito. Eu só acredito que você tem que dizer como é. E se dizer de outra forma, você estará mentindo. Mas olha, siga esse cara e veja se ele acredita nisso o tempo todo.
Ele vai dizer isso na igreja, sabe? As pessoas, às vezes, especialmente nas igrejas religiosas, elas tendem a ficar com mentes religiosas. Mas quando ele vai para casa, não é nisso que ele acredita. Porque ele vai direto para casa para alimentar seu cachorro e seu cachorro não está lá. Ele vai na varanda dos fundos e seu cachorro fugiu. Esse sujeito vai ficar bem ali na varanda e vai chamar seu cachorro até que ele volte. Aqui, Put, ou aqui, Ruver, seja lá qual for o nome dele. E ele vai chamar aquele cachorro até que ele volte. E o que ele está fazendo? Ele está chamando coisas que não são. E é assim que ele vai chamá-los. Ele vai dizer, aqui, Put, mas o Put não está aqui. Ele está em algum lugar. Não se sabe onde. Mas quando ele entra na igreja, Deus abençoe, você tem que dizer como é. E se você está doente, você tem que apenas dizer que está doente. Agora, não me entenda mal, não há poder em negar a doença. Essa é uma das coisas que aconteceu no início dos anos 70. As pessoas tiveram a ideia. Veja, quando você ensina essas coisas, às vezes, você tem que descobrir o que as pessoas pensaram sobre o que você diz. E eles entenderam que se você está doente, você tem que dizer que não está doente. Não, não há poder em negar a doença. Nós não negamos a doença. Nós negamos o seu direito de existir em nosso corpo porque fomos redimidos da maldição. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A doença pode ser um fato presente em sua vida, mas não é a verdade. A verdade é que pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas até que você tenha manifestação disso, você está doente. Estão me ouvindo? Então, se você está tentando convencer alguém que você não ouve, quando na verdade você ouve tudo, isso não é uma confissão, isso é uma mentira. Entende o que eu estou falando? Nós não negamos que a doença exista, mas nós simplesmente não falamos sobre o problema. Em outras palavras, quanto mais você fala sobre o seu problema, mais você acredita nele. Quero dizer, quanto mais você falar da doença, mais você acreditará na doença. Bem, sabe, nós sempre pegamos gripe nessa época do ano, nós sempre pegamos antes de qualquer outra pessoa. Eu não duvido disso. Você pede por isso, você está esperando por isso. Agora veja, nós acabamos de ler o que o médico disse sobre isso. Ele disse que se você acredita que vai ficar doente, você vai ficar doente. Porque há poder em acreditar. Mas esse companheiro parado na varanda, chamando seu cachorro. E se eu aparecesse, ele desse um tapinha no ombro e dissesse, por que você está mentindo sobre o seu cachorro? Bem, ele não acharia que eu seria o louco, mas ainda assim ele pensa que eu sou o tolo, pois quando eu estou doente eu digo, graças a Deus, pelas pisaduras de Jesus eu sou curado, graças a Deus meu corpo está bem, eu falo que o meu corpo está bem em nome de Jesus, cada órgão e tecido do meu corpo funcionam na perfeição para a qual Deus os criaram para funcionar, eu proíbo qualquer mau funcionamento em meu corpo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, acelera o meu corpo mortal com a vida e a sabedoria de Deus. Isso aqui é algo bom para você adicionar à sua oração. Especialmente se você tem câncer. Você sabe que eles têm um método agora de implantação de sementes radioativas em certas células cancerosas para destruí-las. Às vezes eles as deixam dentro, às vezes simplesmente as deixam por 24 horas e elas se propagam e destroem a célula cancerígena. A minha Bíblia diz que a palavra de Deus é semente incorruptível. Semente incorruptível. A vida em cada palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é semente incorruptível. Ele aniquilará o câncer, a enfermidade e a doença. Então, a confissão deve ser que a palavra de Deus, a semente incorruptível da palavra de Deus que habita dentro de mim, propaga a vida de Deus para cada fibra do meu ser, aniquilando o câncer e toda doença em todas as formas que tenta habitar o meu corpo. Diga isso até que você acredite. Tudo o que disser lhe será feito, se creres e não duvidar em seu coração. Agora, isso entra em concordância com a palavra de Deus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é semente incorruptível. Deus enviou sua palavra e os curou. Essa semente incorruptível da palavra de Deus, se habita em você, vai propagar a vida de Deus e aniquilar esse câncer, aniquilar esse tumor. Agora, não me entenda mal, se o médico já te deu algo, adicione a isso. Adicione, graças a Deus pelo que a ciência médica pode fazer. Mas faça algo bíblico sobre isso. Proclame a palavra de Deus.
Essa semente incorruptível da palavra de Deus propagará a vida de Deus em todo o seu corpo e aniquilará a doença e a enfermidade. Eu estou convencido de que pela confissão da palavra de Deus e o ato de receber a palavra de Deus dentro de você, confesse que o seu sistema imunológico fica mais forte a cada dia que passa. Eu profetizo vida ao meu sistema imunológico. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos mora em mim, acelera o meu sistema imunológico com a vida e a sabedoria de Deus, que protege a vida e a saúde do meu corpo. Eu estou convencido de que, pela palavra de Deus e a confissão da palavra de Deus, você pode construir o seu sistema imunológico, dentro de seu sistema imunológico, uma unção de Deus que vai eliminar a enfermidade e a doença de uma forma natural. Mas isso leva tempo. E você deve estar completamente convencido disso. Veja, isso é baseado na autoridade da palavra de Deus, chamar coisas que não são como se fossem. Agora vejam que Jesus operou nisso em todo o seu ministério. Entretanto, se você não estudar a palavra de Deus com esse pensamento em mente, você não vai conseguir. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.